Olha, com certeza o nome Manjaro já apareceu por aí, né? É o medicamento do momento, tá em todas as conversas e não é para menos. Mas hoje a gente vai fundo, para além do que está nas manchetes. O que é esse remédio de verdade? Como é que ele funciona? E mais importante, o que é preciso saber antes de sequer pensar nele? Vamos destrinchar tudo isso agora. Essa é a pergunta que não quer calar, né? A pergunta é de US$ 1 milhão mesmo. Será que finalmente chegou a tal pílula mágica para emagrecer que todo mundo sonhava? É muito fácil se empolgar com a promessa, mas calma. Vamos olhar para os fatos. O que a ciência diz de verdade sobre isso? Bora mergulhar fundo e separar o que é propaganda do que é realidade. Olha, o papo é longo, então vamos organizar a casa. Esse aqui é o nosso roteiro, ok? Primeiro, o básico do básico. O que raios é o Monjaro? Depois, a gente entra na parte mais técnica, como ele age no corpo, quais os benefícios que estão deixando todo mundo de boca aberta e, claro, os riscos e o preço, que não são pequenos. E no final, a gente amarra tudo para entender qual é o verdadeiro papel dele na saúde. Então, para começar, já vamos com um fato que muita gente não sabe. E é surpreendente. O Mounjaro, na verdade, nunca foi pensado para perda de peso. É isso mesmo. A história de como ele surgiu quase que por acidente é a chave para a gente entender por que ele é tão diferente. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de tudo. Pois é, o nome científico dele é tirzepatida e a menção original era tratar diabetes tipo 2. Simples assim. Só que aí, no meio dos testes clínicos, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Os pacientes começaram a emagrecer. E não era pouca coisa não, era muito peso. E aí, de repente, pá, o jogo virou completamente. Tá, mas e aí qual é a mágica? O que o Monjaro tem de tão especial que os outros remédios não têm? A resposta está toda num mecanismo de ação dupla super inteligente. E isso, gente, é o que a gente chama de virada de jogo na ciência farmacêutica. É bem aqui que a coisa fica interessante. Dá uma olhada nessa comparação. Os remédios mais antigos, sabe, eles agiam em um único alvo, o tal do GLP-1. Era como ter uma chave. Já o Monjaro, ele tem duas chaves. Ele atua tanto no GIP quanto no GLP-1. Imagina que é como, sei lá, abrir duas portas para o controle do metabolismo ao mesmo tempo, em vez de só uma. O resultado, claro, é um efeito muito mais potente. Ok, e como essa abordagem de duas frentes funciona na prática? Bom, primeiro, ele dá uma otimizada na secreção de insulina do corpo, o que já é excelente para o metabolismo. Mas o grande lance, o verdadeiro divisor de águas é o segundo passo. Ele basicamente manda um sinal direto para o cérebro dizendo: opa, já deu, estamos satisfeitos por aqui. O resultado? A pessoa se sente saciada comendo bem menos e sem aquela briga interna constante com a fome. Toda essa ciência é linda no papel, né? Mas a pergunta que fica é: funciona mesmo? E a resposta é: com certeza. Funciona, e muito. Os resultados dos estudos clínicos, principalmente uma série chamada Surmount, são, nossa, de cair o queixo. É por causa desses números que esse remédio virou o assunto do momento. Agora, se prepara para esse número. Guarda bem ele, de 15 a 20%. Essa foi a média de perda de peso corporal que os participantes dos estudos tiveram. Para ter uma ideia do que isso significa, imagina alguém com 100 quilos. Estamos falando de perder de 15 a 20 quilos. Gente, isso não é só significativo. No universo dos remédios para emagrecer, isso é simplesmente revolucionário. E o mais legal é que não é só sobre o peso na balança. A saúde geral das pessoas melhorou e muito. A gente está falando de controle do açúcar no sangue muito melhor, pressão arterial caindo, colesterol entrando nos eixos. O ponto-chave aqui é que é quase como um reset metabólico completo, sabe? Não é só um número que diminui. Ok, eu sei, parece bom demais para ser verdade, né? E como tudo na vida, sempre tem o outro lado da moeda. A gente precisa, e é fundamental, falar sobre os riscos, os efeitos colaterais e o custo. Vamos colocar o pé no chão agora e olhar para o cenário completo, sem filtros. Vamos lá, vamos falar dos efeitos colaterais. Na parte dos mais comuns, a gente tem principalmente problemas gastrointestinais. Enjoo, diarreia, coisas que muita gente sente, especialmente no começo. Mas agora olha para a coluna dos efeitos graves. Riscos como pancreatite, problemas na vesícula, são mais raros sim, mas são muito sérios. E tem esse alerta super importante sobre tumores na tireoide, que obriga a ter um acompanhamento médico de perto, bem rigoroso. Isso aqui não é brincadeira. E tem também a questão da saúde mental, que é crucial. E aqui é uma faca de dois gumes.
Por um lado, claro, muita gente se sente incrível, com a autoestima lá em cima por causa da perda de peso. Mas, por outro, existem relatos ligando essa classe de medicamentos com ansiedade, até depressão. Qual é a lição que fica? Que a saúde da mente é tão importante quanto a do corpo. E por isso uma avaliação psiquiátrica antes e um acompanhamento durante o tratamento são inegociáveis. Agora vamos falar de grana. E olha, se prepare. Sem cobertura de plano de saúde, o custo lá fora chega na casa dos $1.000 por mês. E aqui no Brasil, os preços também não ficam muito atrás, são bem salgados. E o ponto mais importante é este. Não é um tratamento de, 6 meses. É pra vida. Se parar de tomar, o mais provável é que o peso volte. Ou seja, é um compromisso financeiro e de saúde pra vida toda. O que nos leva a um ponto que, pra mim, é um dos mais críticos. Achar que pegar a receita na mão do médico é o final da jornada. Gente, isso é um erro gigantesco. Na verdade, é exatamente o contrário. Ali é só o comecinho. Olha essa frase de um médico que eu li, me marcou muito. A medicação não resolve problemas de autoimagem profundamente enraizados. Para pensar nisso um segundo. Dá para mudar o corpo, claro. Mas se a mente, se o emocional não for junto, a cura de verdade não acontece. O remédio é uma ferramenta para o físico, não para a alma. É exatamente por isso que o sucesso do tratamento com Mounjaro não depende de uma pessoa só, depende de um time. É preciso ter um médico para cuidar da parte física, ajustar dose, monitorar, um psicólogo ou terapeuta para ajudar a navegar essa jornada mental, que é complexa, e um nutricionista para ajudar a construir hábitos alimentares que vão durar para sempre. Tentar fazer isso sozinho é pedir para dar errado. Então, antes de dar qualquer passo, existe um checklist de segurança que não dá para negociar. É o mínimo. Primeiro, uma avaliação médica completa, de cabo a rabo. Segundo, uma triagem de saúde mental para entender tudo que está em jogo. E terceiro, um planejamento financeiro realista e sólido. Pular qualquer uma dessas etapas não é só uma ideia ruim, é perigoso mesmo. Beleza, vamos amarrar as pontas agora. Se a gente tivesse que resumir tudo sobre o Mounjaro, qual seria a conclusão? Para mim, a palavra mais importante para guardar é ferramenta. Sim, é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas ela não é, de jeito nenhum, a caixa de ferramentas inteira. E de tudo que a gente conversou, essa metáfora de um psicólogo talvez seja a coisa mais importante. Escuta só, perder peso sem cuidar da psique é como podar uma árvore sem regar suas raízes. É genial, não é? A mudança que a gente vê por fora, ela simplesmente não se sustenta se não tiver uma força vindo de dentro das raízes. Então, no fim das contas, a mensagem principal é essa. Mounjaro não é uma solução mágica, não é uma pílula do verão, é um tratamento médico sério para uma doença crônica que é a obesidade. E como tal, exige uma equipe, um compromisso de longo prazo e, acima de tudo, a consciência de que o remédio é só o pontapé inicial da jornada. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta gigante no ar, né? Será que a gente está na porta de uma nova era no tratamento de doenças crônicas? Será que remédios como esse podem mudar completamente a forma como a gente enxerga e trata a saúde no geral? É uma ideia poderosa para a gente refletir, porque uma coisa é certa, essa conversa está só começando.